Voltamos a falar do caso da advogada que morreu depois de cair de um prédio no centro de Guarapuava, na região central do nosso estado. A polícia teve acesso às imagens que mostram o marido da advogada carregando a vítima para dentro do apartamento do casal. Ixi. A nossa equipe está ao vivo lá na cidade de Guarapuava. Traz agora as informações para a gente sobre o caso. Daniel, isso pode trazer uma nova ideia do que aconteceu aí em Guarapuava no último domingo. O questionamento que eu fiz agora há pouco para o delegado Bruno Maciosek, que está investigando essa história toda, é um delegado, mas que é titular da delegacia da mulher aqui em Guarapuava. Que homem inocente é esse, Rivaroli, que teria visto a sua esposa se jogando da sacada do quarto andar, desce desesperado, bota a mulher nos ombros depois de tentar dar uma satisfação para um morador, um vizinho que estava vendo toda aquela cena, não viu a mulher cair, mas viu o desespero desse homem, a reação dele chamou a atenção dessa testemunha. E o pior, além de tudo, além do que você disse, ele desceu, pegou a mulher, botou no ombro e levou de volta para o apartamento. Tem a outra questão, né, que as testemunhas já contaram para a polícia, que começou a investigar para valer essa história hoje. O inquérito chegou para a delegacia da mulher ontem, no fim da tarde. Hoje, a delegacia está ouvindo algumas dessas testemunhas importantes. Antes disso, a briga, as discussões, briga mesmo. As agressões, de acordo com a polícia, as câmeras registraram tudo. As agressões no corredor e também dentro do elevador, antes desse casal entrar para o apartamento e continuar brigando. Barulho, tipo um barulho que lembra soco, pancadas na parede. Uma mulher ajoelhada ali, chorando numa sacada e em seguida um barulho. Quando os vizinhos olham para baixo, a gente tem as fotos aí para mostrar. Quando os vizinhos olham, a gente tem exatamente o ângulo que a perícia fotografou de cima para baixo, mostrando onde esse corpo caiu na calçada, onde nós mostramos na abertura do balanço geral. A Tatiana trabalhava nesse prédio ali, ó, tá vendo? Esse prédio todo construído pela família, é um prédio onde trabalham vários advogados. Ela já trabalhou com causas cíveis, criminais e ultimamente estava só mexendo com causas trabalhistas. Conversei com um aluno, ele disse que é o pupilo dela. Ele disse, ela era minha professora. Eu sou assistente da mãe dela, mas a gente convivia aqui porque é um escritório de família, de advogados que recebem causas e distribuem para os advogados parceiros. É o tio, é o primo, o sobrinho, é o amigo próximo da faculdade. E esse prédio todo, conforme nós mostramos agora há pouco, está em luto. Essas pessoas estão sofrendo muito com essa situação. Tem um pano preto ali na frente, cobrindo a entrada, a placa que localiza esse prédio, e esse pano preto é em sinal de luto por essa família que está sofrendo muito com essa situação toda. A gente vai agora acompanhar uma entrevista que eu gravei agora há pouco com o delegado Bruno Maciosek, justamente sobre esses questionamentos pontuais. Como é que alguém que se diz inocente, que diz que estava numa discussão acalorada, fica desesperado, pega essa mulher, devolve o apartamento, troca a roupa dessa mulher que já estava morta, segundo a perícia, e na hora de fugir, de sair de Guarapuava, sai no carro dela, sendo que o carro dele estava no estacionamento. Um carro que não tinha localizador, não era um carro que poderia ser rastreado. Só que aí, por ironia do destino ou não, providência divina, enfim, como queiram acreditar, ele sofre um acidente e acaba sendo preso às margens de uma rodovia, seguindo a pé para Foz do Iguaçu. Ia fazer o quê em Foz do Iguaçu? Você não tinha nem família lá, não tinha amigo. Ia seguir para o Paraguai? A polícia está investigando nesse momento. A gente vai conferir a entrevista do delegado. As investigações dão conta que esse casal entrou brigando no apartamento em que eles moravam. Há pedidos de socorro dessa moça e depois há a queda dela na calçada em frente ao apartamento. Todas essas circunstâncias indicam que ele teria jogado essa moça. No entanto, a versão apresentada pelo autuado é de que ela teria se jogado. Delegado, o senhor assistiu essas imagens de circuito. O que mostram essas câmeras? Essas câmeras, a câmera principalmente do elevador, mostram uma briga entre os dois. Ele agrediu ela fisicamente. Delegado, alguém que não seria responsável por jogar a esposa do alto do quarto andar de um prédio de médio alto padrão, alguém que não comete um crime, foge depois da morte? Não. Essa conduta dele pós-fato
Com certeza foi uma das determinantes também para o delegado que autuou ele em flagrante para realizar a autuação em flagrante. Quais são os passos da investigação? O senhor tem, por exemplo, que receber um laudo da causa-morte e um outro laudo específico mostrando se de fato ela foi jogada ou se jogou. São passos importantes dessa investigação a partir de agora. Exatamente. Então, existe essa parte técnica científica da investigação que cabe ao IC, ao Instituto Criminalístico e ao IML, que estão ainda pendentes. No que diz respeito à Polícia Civil, irá analisar esses laudos quando encaminhados. Atualmente nós estamos verificando depoimento de testemunhas, outros registros de câmeras e até oitiva de familiares. Conversei agora há pouco com esse assessor, o aluno da Tatiana, né? Ele está muito emocionado, me recebeu aqui na porta. Tem que deixar isso aqui registrado, Rivaroli, que muitas vezes você chega num ambiente difícil, as pessoas estão de luto, respondem mal à chegada das equipes de reportagem, tratam mal, mas aqui foi diferente. Assim como em outras oportunidades, pessoas esclarecidas me receberam muito bem aqui na porta, só pediram para a gente entender, porque eles estão vivendo esse luto e não é para menos o sepultamento. Aconteceu ontem, Rivaroli, imagine só, né? No calor dessas emoções de ambos os lados, pediram só um tempo, mas eles têm muito interesse em estar divulgando as imagens que registram tanto as agressões quanto o momento em que esse professor acadêmico desce, pega a sua esposa, bota no ombro e sai levando ela até o apartamento. A gente observa que a movimentação ali é bem tranquila, essas pessoas que pediram só para a gente dar um tempo, enquanto elas estão observando o noticiário e observando também essa transferência do Luiz Fernando de São Miguel do Iguaçu para o CMP, o Complexo Médico Penal em Pinhais. Foi um pedido do seu advogado de defesa, o Cláudio Daledoni. Agora você pode me perguntar, Rivaroli, sobre a convivência desse casal nos últimos 5 anos. Eu perguntei justamente isso aqui. O rapaz me disse o seguinte: Daniel, a gente não tem nada a falar sobre a relação dos dois, nenhuma reclamação, boletim de ocorrência, isso é inimaginável para todos nós aqui. Dada a forma com que esse homem tratava a sua esposa, Rivaroli. Ele vinha aqui no fim do expediente, estacionava o carro, descia, beijava a sua esposa, abraçava o seu sogro, o pai, que também é advogado, que advoga naquele segundo andar no escritório da frente, abraçava, os dois se abraçavam, se beijavam ali, porque esse senhor considerava muito o Luiz Fernando, considerava ele como um filho e alguém que ele, de certa forma, também ajudou para que ele deslanchasse, crescesse na carreira. Então nós não temos nenhum histórico, de fato, nós não temos nada registrado, nenhum boletim de ocorrência. E a gente sabe que esses casais, Rivaroli, é uma característica que a gente acompanha esses casos no dia a dia, de casais de alto padrão, de poder aquisitivo, de serem bastante discretos, né? Dificilmente uma situação de agressão num convívio diário desse tipo de casal, com esse perfil, vai parar numa delegacia. E o delegado me disse justamente isso, sem gravar entrevista. Olha, Daniel, se tinha algum problema, ela nunca quis saber de registrar. Mas pela forma, Rivaroli, com que ele pega essa mulher no elevador e faz justamente esse movimento, 180 graus, pega ela aqui, levanta e coloca do outro lado, antes de sair do elevador, dá a entender que ele já teria feito isso numa outra oportunidade. Palavras de um dos investigadores que está acompanhando esse caso desde a madrugada do último domingo, Rivaroli.